Vamos lá, eu quero falar hoje, não vou demorar, prometo. Eu quero falar hoje um pouco não do final da história de Jacó, mas quando ele vira um capítulo da sua vida. Jacó, para que todos saibam, ele saiu da casa do seu pai, fugido, porque ele roubou a primogenitura do seu irmão, incentivado pela sua mãe. Isaac velho não enxergava, deu a benção da primogenitura para ele. O irmão Esaú ficou sabendo, quer matar então a Jacó, e aí a mãe dele diz: olha, foge lá para a terra de Labão, que era irmão dela, né? E você vai ficar lá, você casa por lá e você toca a sua vida lá. Nunca mais Raquel viu o filho dela. É Raquel? Não, Raquel é a esposa de Jacó. É Sara, Rebeca. Nunca mais Rebeca viu o filho dela. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? Jacó, ele cresceu, ele enriqueceu na terra do sogro, trabalhou 7 anos por Raquel, trabalhou depois por Raquel, aí o sogro enganou ele, deu Lia, aí depois ele teve que trabalhar mais 7 anos, ficou 14 anos trabalhando, e depois ele ficou lá com o seu sogro. Num determinado momento, Jacó ele vai sair de perto do seu sogro. Então ele faz ali a sua comitiva, pega as suas 2 mulheres, já com as concubinas e servas, os seus filhos, e vai agora então fugir da terra de Labão. E nesse meio tempo da história, ele tem um encontro com o irmão dele, Esaú. Nesse encontro com o irmão dele, ele restaura a amizade com o seu irmão. Por isso que eu disse que a mensagem de hoje é esse virar da página da história de Jacó. Porque a partir de agora, Deus vai fazer algo novo na vida dele. E vocês vão entender depois a mensagem que eu vou pregar. Então, aonde a gente está no exato momento da história? Jacó, ele acaba de reconciliar-se com o irmão dele que queria matá-lo, mas agora não quer mais matá-lo, fez amizade com ele, e agora Deus então ele vai determinar a bênção a Jacó. Vai mudar o nome dele e assim por diante. Mas para que isso aconteça, algumas coisas precisavam mudar na vida dele e na família dele. De antemão eu quero dizer também, se você quer um renovo da parte de Deus na sua vida, você precisa tomar algumas atitudes. Nada acontece se nós não tivermos atitudes de mudança. Muitas vezes você reclama do seu casamento, da sua família, do seu trabalho, do seu ministério na igreja, mas às vezes você não tem feito nada para que Deus mude isso, a sua história e assim por diante. E quando eu digo de não fazer nada, é de abrir mão de alguns pecados que nós ainda continuamos praticando na nossa vida. Se a gente quer ver a glória de Deus, a gente precisa se santificar. Para quem não sabe, a gente ficou 8 dias agora de jejum. 8 dias. Grandes coisas aconteceram, e grandes problemas também. Mas Deus, na sua onipotência, onisciência, onipresença, no seu poder, Ele manifestou a glória dele em nossas vidas. Porque Deus, Ele é o Senhor meu, Ele é o seu Senhor. Então, se você quer algo novo para esse ano, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, você tem que fazer alguma coisa. E foi o que Jacó fez, tá bom? Vamos lá para a história agora? Os irmãos entenderam o contexto? Vamos para a história agora. Diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. O que está acontecendo aqui? Ele está voltando para um lugar que ele já havia passado. Vocês lembram da história? Que ele deita numa pedra e ele tem um sonho. Lembram disso? Uma visão? E ele diz que naquela visão era uma escada e anjos de Deus subiam e desciam aquela escada. E Deus naquela visão disse: olha Jacó, eu vou ser contigo. Mas irmãos, quantos anos já se passaram aqui? Talvez 20 anos. Porque só de trabalhar para as 2 esposas, ele trabalhou 14. Então Deus chega para ele e leva ele para o mesmo lugar quando ele fugiu da presença do irmão. Ele vai falar: você vai voltar para Betel, e quando você chegar naquele lugar que eu falei com você, quando você fugia do seu irmão, você vai levantar um altar a mim. Tá? Levantar altar aqui, gente, eu estou falando da cultura judaica, tá? Você não vai fazer lá na sua casa um altar, vai colocar, não é isso que eu estou ensinando, tá? O levantar o altar nos dias de hoje é colocar Jesus Cristo no centro da sua vida.
Levantar um altar não é colocar a Bíblia aberta no seu rack, na sua cômoda, no seu sofá, não é isso. Levantar altar é colocar Deus em primeiro lugar no seu lar, na sua vida, em tudo que você faz, tá bom? Entenderam isso? Vamos lá. Então disse Jacó à sua família, a todos os que estavam com eles. Presta atenção nisso que é a chave da mensagem. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Luz, chamado Betel, que está na terra de Canaã, e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E aqui eu vou terminar. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Que Deus fale conosco através da sua palavra. O que está acontecendo aqui é um diálogo de Deus com Jacó. Ele está falando, Jacó, você vai voltar a Betel, naquele lugar onde você fugiu do seu irmão, e eu falei com você. E quando você chegar lá em Betel, você vai erigir um altar, só que tem um porém. Antes de você erigir um altar a mim, você deve fazer uma coisa importante. E o que Deus fala então para Jacó? Preste comigo atenção no texto aqui. Olha o que ele diz no versículo 2. Então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Aqui é o versículo-chave da mensagem de hoje. Porque para que Deus continuasse presente na vida de Jacó e da sua família, o que precisava mudar? O que precisava mudar, irmãos? Eles tinham que lançar fora os deuses que eles trouxeram quando eles fugiram da casa de Labão. Quando eu estava lendo no plano anual de leitura bíblica, o texto que está lá acompanhe comigo, acho que está Gênesis 30, não, 31. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei assim, não é possível que a esposa de Jacó, presta atenção nisso, não é possível que Raquelzinha, casada com Jacó, havia roubado os deuses do lar da casa do seu pai. Quando eu li o texto, eu falei até para minha esposa, para Ana. Eu falei, Ana, eu li um negócio muito esquisito na Bíblia, vem aqui, um pastor, hein? Olha para você ver. Um pastor ansioso, leu um negócio estranho. Chegou e falou assim, no texto, Raquel roubou os deuses da casa do seu pai. Eu fiquei chocado com aquilo. Sabe por que eu fiquei chocado? Porque eu estou falando de uma mulher que era esposa de Jacó, que veio da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu refleti muito porque uma pessoa que tem uma promessa de Deus na vida dela, uma pessoa que já viu coisas extraordinárias acontecer na vida do seu marido, da sua casa, dos seus filhos, como pode pegar deuses do lar e levar para uma jornada diante de um dos filhos do patriarca ou do neto do patriarca Abraão? Aí eu fiquei pensando nisso para a nossa geração. Quais são os deuses que você precisa lançar fora da sua vida no dia de hoje? Aqui sem brincar, irmãos, eu estou falando sério o que eu estou dizendo aqui. Será que a Netflix não tem sido um Deus na sua vida?
Será que uma página de relacionamento não tem sido um Deus na sua vida? Será que tudo aquilo que você tem feito, investido dinheiro, tempo, não tem sido um Deus na sua vida? Será que o tempo do seu dia não tem sido um Deus na sua vida? Que você só preocupa com você, com as suas necessidades, com seus afazeres e tem esquecido da dor, do sofrimento do outro? Quais são os deuses que você precisa lançar fora da sua vida no dia de hoje? Nós somos a geração que tem tudo, tudo nós temos, tudo. Você tem calor, você tem ar-condicionado. Você tem frio, você tem aquecedor. Está chovendo, Deus te dá condição para você comprar um carro. Você está com fome, Deus te dá saúde para trabalhar e vai no mercado, tem N tipo de coisa para você comprar e comer. Mas nós somos a geração mais distante do Deus a quem nós servimos, mais distante. E sabe por que muitas vezes Deus permite a luta na minha vida e na sua vida? Para que nós voltemos à essência do que é ser cristão. Ser cristão, eu estou dizendo que nós somos mini Cristos aqui na terra. Será que você não precisa lançar fora alguns deuses que estão dentro do seu lar? Irmãos, o relacionamento hoje dentro de casa está a coisa mais estranha que a gente já viu em toda a história da humanidade. A gente senta numa mesa para comer. A maioria de nós está conectado nas redes sociais e não está conversando com a pessoa física que está à sua frente. Ou eu estou mentindo? Nós somos uma geração que gastamos 2, 3 horas assistindo um filme, uma série, e não somos capazes de orar 10 minutos por dia do nosso tempo. O que Raquel fez foi pegar deuses de verdade mesmo, estátuas, tá? Ela pegou mesmo, e ela levou para junto de si. Só que ela levou sem o consentimento do marido dela, Jacó. Vou abrir um parênteses aqui para você, irmã que é casada também. Cuidado com as coisas escondidas que você tem feito do seu marido. O Ricardo aqui na sexta, e aquilo lá, ao mesmo tempo é engraçado, né? Mas reflete que às vezes o casamento não está bom por algumas coisas pequenas que acontecem. Que diz que ele estava numa ação e ele pegou uma mulher. Não sei porquê, se ela bateu, estava dirigindo. Aconteceu algum BO. E ela queria que o marido tivesse lá e não sei o quê, enfim. Chegou o marido e a hora que o Ricardo foi puxar a capivara ali, a capivara que fala, né? Só dos velhos que entende isso. Depois você vê lá no Google lá, puxar capivara, tá? Geração nova aí. É geração Z, Neto. Qual que é a geração agora? Acho que eu já perdi. Já está em qual, Will? Já se perdeu também? Eu não sei qual geração. Tem a Y, a Z, um monte de coisa. Depois você busca lá o que é puxar capivara. Quando ele puxou, ele viu que o licenciamento do carro dela estava atrasado. E quando ele falou, o marido arregalou os olhos e falou assim, o quê? O documento do carro está atrasado, mas eu dei o dinheiro para você pagar o documento do carro. Aí deu outro BO, né? Segundo o Ricardo, tá? Só estou vendendo o que eu comprei dele. Raquel fez isso. E muitas mulheres fazem isso. É cômico, irmãos, mas acontece. Rebeca mentiu também para o marido dela, Isaac. Mentiu por quê? Filho, vai lá que eu ouvi a conversa atrás da tenda ali do pano, e seu pai vai dar a bênção para o seu irmão Esaú. Corre lá na frente dele, a mãe prepara, olha lá. Mamãe prepara, filhinho. Olha as mamães aí. Ai, mamãe, pode deixar então. Aí a mamãe preparou o assado que o papai gosta, foi lá, ele falou assim, mas mamãe, Esaú é peludo e eu sou pelado. Não, filhinho, pega um couro ali, né, uma pele de ovelha, de camelo. Era uma pele de algum animal. Vai lá, põe, que seu papai não vai descobrir porque ele está cego. É isso aí, gente, a história. Só estou colocando um pouquinho mais de pimenta. Aí ele chega lá, aí Isaac fala o quê, Will? O cheiro é de Jacó, mas os pelos são de Esaú. Enganou. Raquel enganou também o seu marido.
E aqui eu quero dizer que a gente tem que falar a verdade na vida. O que me chocou e estranhou é porque a gente está falando do neto do patriarca Abraão, da esposa dele, que era uma mulher que tinha que ser referência. Poxa vida, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e a mulher está com um ídolo? E pior do que isso, vamos lá para o texto de Gênesis 31. Olha lá, versículo 32. Aí Labão vai atrás de Jacó, porque ele tinha fugido com a família dele, né, com as filhas, com os netos, e ele vai atrás. Falou, puxa vida, por que Jacó fugiu? Eu vou matar ele quando eu encontrar ele, porque ele foi traidor. Aí Deus, no meio dessa perseguição, Deus fala assim, você não vai fazer nem bem nem mal para ele. Você fica quieto, Labão, porque eu sou com a vida dele. Só que Labão queria descobrir quem que tinha roubado os ídolos da casa dele. Além de levar as filhas e os netos, agora ele quer saber quem levou os ídolos. Jacó falou, eu não peguei. Mas você pode revistar aqui. Olha o que ele diz aí. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence, o que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. 2 pecados aqui. Primeiro pecado, carregar ídolo que não era de Deus. Segundo pecado que ela fez de que maneira, Ricardo? Deu de mão leve. Irmãos, 2 pecados numa paulada só. Só que acontece, quando Labão começa a revistar as tendas, vamos lá, no versículo 33. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas das 2 servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo. Olha a imagem, gente. Raquel pegou, já viu, é quase uma sela de cavalo, tá? Já viu sela de cavalo? Ela colocou ali, no termo policial, ela colocou no mocó ali. Ela deu uma escondidinha no negócio. E pôs a sela em cima. E olha lá a história. E estava sentada sobre eles. Ela pôs debaixo da sela e fez o quê? Sentou em cima da sela. E o pai dela estava ali. Olha lá. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai, não te achegaste, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença. Olha que mulherzinha. Pois me acho com as regras das mulheres. Preciso falar alguma coisa das regras das mulheres? Eu me acho nas regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Terceiro pecado. Ela roubou o ídolo, escondido do seu marido. Já tem um monte de pecado, já perdi aqui os pecados dela. Mas vamos para esse aqui agora. Ela esconde, senta em cima, e quando o pai procura, ela fala assim, pai, não precisa revistar debaixo da sela, porque eu estou nos dias que as mulheres ficam. Para quem está lendo esse plano anual da leitura, e já entrou no livro de Levíticos, sabe que a mulher, quando ela estava no período das regras, ela ficava como que imunda durante 7 dias. Deu para entender isso aí? Então ela foi astuta para falar, não me revista aqui na cela porque eu estou nos dias. Eu estou menstruada. E aí eu fiquei pensando, né? Eu fui lendo o texto, porque a gente está no capítulo 31, só que Deus fala com Jacó no capítulo 35. E eu lendo a história, eu falei assim, alguma coisa tem que aparecer, porque não é possível que Jacó vai levar esses deuses com ele. Irmão, se Jacó tivesse levado com consentimento, aí estava tudo acabado. Não é verdade? Porque o que se espera de alguém que serve a Deus, Ricardo? Você pensa chegar na casa de alguém que serve a Deus e ver um altar consagrado a ídolos? Seja sincero, irmãos. Porque se o primeiro mandamento é não terás outros deuses além de mim, se eu já estou pecando, já estou infringindo o primeiro mandamento,
Como que vai ser dos outros? Que é não matarás, não adulterarás. Porque tem gente que acha que esses mandamentos foram abolidos. Não foi, irmão. Mas fala assim, pastor, mas então vamos guardar o sábado? Nós vamos virar agora a igreja sabática. Nós vamos só fazer o culto de sábado. Não. Para quem estuda o Novo Testamento, o sábado, Jesus falou que ele era maior do que o sábado. Então, ele não aboliu, mas ele tirou aquele peso que tinha do sábado, tá bom? E aí a gente vê que esses primeiros mandamentos, Raquel já estava infringindo. No capítulo 35, eu vou concluir aqui a mensagem, mas pensa comigo. Para que Deus, lá em Betel, que Betel quer dizer casa de Deus, e El Betel, o Senhor habita ali, o significado é o mesmo, que é um lugar onde Deus habita, tá bom? Para que Deus habitasse com Jacó em Betel, o que Jacó precisava fazer? Lançar fora esses deuses estranhos. Irmão, irmã, talvez você tenha orado pelo seu filho, a sua filha, mas não está abrindo mão dos deuses estranhos que estão dentro da sua casa. Desculpa dizer isso. Tem muita coisa que tem sido maldição dentro dos nossos lares. Jogos, vícios, filmes, séries e tantas outras coisas. A própria internet que eu acabei de falar aqui. O Ricardo resumiu na sexta-feira o negócio do celular. Eu falei, que extraordinário quando Deus usa alguém. A gente está com a Babilônia dentro do nosso bolso. Aí você fala, nossa pastor, a Babilônia cabe dentro do nosso bolso? Cabe. Porque é o sistema babilônico que está instalado no nosso celular. Sistema babilônico. Que deixa muita gente doente, enferma, desmotivada na vida. Adolescentes e jovens que se cortam porque olham para páginas de internet de pessoas famosas e acham que a vida é aquilo que está registrada num clique. Eu quero dizer a você, jovem, que não é, tá bom? Não é. Tem muita gente postando fotos sorrindo, mas que toma comprimido para dormir. Ou usa droga e assim por diante. Suicídio não é contado, não é isso? Os amigos aqui nossos que trabalham na polícia. Suicídio não é que não é contado, ele não é divulgado. Mas tem muita gente se matando aqui em Ribeirão. Estudante de medicina, não é isso, Tiago? De 21 anos se joga de um prédio, 13º, 10º andar. Aí você fica pensando, por que ídolos que nós temos na nossa vida e esquecemos de educar os nossos filhos no temor, no conhecimento de Deus? A gente tem que ser homem para falar essas coisas, irmãos. E a gente tem que ser homem e mulher para aceitar aquilo que Deus está falando na sua vida. Até quando você vai ficar cocheando em dois pensamentos? Até quando? Até quando você vai ficar servindo a dois deuses na sua vida? Até quando? Ou Deus é o Senhor ou Ele não é o Senhor. Não tem meio termo. Ou você entra de cabeça nesse negócio de ser cristão, ou não tem outra coisa. Ou é ou não é. Ou é 0 ou é 80, não tem meio. Jesus não disse, eu quero porcentagem do seu coração, não é tudo. E o Espírito ainda tem ciúmes de nós. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é esse relacionamento que Ele quer desenvolver comigo, com você. Agora, a primeira coisa que precisa sair são os deuses. O lixo tem que sair. Quando você muda, e eu gosto muito de mudar de casa, quando a gente muda de casa, o que a gente faz? Primeiro, na casa que a gente vai morar, a gente pega ou os amigos, ou contrata alguma pessoa que faz o quê? Uma limpeza. Passa veneno, você limpa tudo. Passa detergente, coloca água sanitária que as mulheres gostam, né? Deixa a gente louco, os maridos. Passa água sanitária e deixa a casa um brinco, porque depois você vai receber o quê? Os móveis que você adquiriu através do seu trabalho, do seu suor. Mas a casa tem que estar de que maneira? Limpa. Deus é a mesma coisa. Ele quer habitar num templo não construído por mãos, mas o templo tem que estar limpo. Deus, Ele é ciumento. E eu vou explicar por quê. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele é ciumento. Você quer servir a Ele? Então você serve inteiramente a Ele. Porque a glória que é dEle, tem que ser dEle, não pode ser de outro.
Tira os deuses estranhos hoje da sua vida. Coloca para fora. Não estou dizendo só de estátua não, viu, irmãos? Às vezes o nosso Deus é o carro, às vezes o nosso Deus é o nosso trabalho, às vezes o nosso Deus é o nosso casamento, às vezes os nossos deuses são os nossos filhos, como a mamãe Raquel aqui fez, ou melhor, a Rebeca fez. Ai, filhinho, vai lá, porque você que é para ser o primogênito. E trouxe um caos para sua família, quase houve morte, devido a um erro que ela cometeu. Coloca fora esses deuses. O seu salário é o seu Deus, entrega no Senhor, nas mãos dele. A gente critica muito outras religiões que têm altares, e nós às vezes temos os nossos altares, só que não de estátua, de madeira, de gesso ou de pedra. Nós temos outros tipos de altares que precisam ser quebrados. No nome de Jesus ainda essa noite. E aí quando você orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, por seja lá o que for, irmãos, Deus ele vai derramar da glória dele sobre a sua vida. Só que tem que sair a sujeira. Os irmãos entenderam a mensagem? É claro. E aí o que aconteceu? Diz que eles levaram ali. Aí Raquel se revelou, dona Teresa. Ela falou, então, né? Se eu tivesse aqui na história e fosse o escritor, eu falei assim, aí Raquel, com cara de sem graça, ela vai, pega os ídolos que ela tinha escondido do seu marido e furtado do seu pai, vai lá até o marido dela, Jacó, e fala, bem, na verdade, eu pisei na bola, porque eu trouxe uns ídolos do meu pai, mas eu não sabia que podia trazer consequência para mim, se fosse eu escrevendo, mas como não é, está dizendo que todo mundo pegou ali, então deu para Jacó, e Jacó separou, ou seja, deixou de lado aqueles ídolos. E imediatamente ele fez o quê? Ele erigiu um altar ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Aqui é casa de Deus, aqui é a morada de Deus. E eu gosto da expressão que Deus usa. Ele fala assim, então você não vai mais chamar Jacó. O seu nome agora vai ser mudado para Israel. Sabe por que tem mudança de nome, irmãos? Porque teve mudança de vida. Se não tivesse mudança de vida, não tem mudança de nome. Deus falou devido a isso. E eu termino aqui. Ele diz que Deus então abençoa ele. E ele fala, o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe Deus, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo, multiplico, uma nação e multidão de nações sairão de ti. E reis procederão de ti, até que te dei Abraão, a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Deus retirou dele, elevando-se do lugar onde ele falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ele uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, chamou Betel, que é a casa de Deus. Essa história aqui que eu queria trazer encerra aqui. Deus abençoa a vida de Jacó. Deus abençoa a descendência de Jacó. Ele está dizendo, olha, o que eu fiz para o teu pai, eu vou fazer para você e também para os seus descendentes. Os irmãos se lembram quem foram os descendentes de Jacó? Foram as 12 tribos de Israel. Deus abençoou. E depois da tribo de Judá veio quem? Jesus, o Messias que morreu por mim e por você na cruz. Deu para ligar? Eu coloco fora os deuses e agora eu manifesto a minha glória sobre a sua vida. Amém? Eu quero que você curva um pouquinho a sua cabeça para a gente orar. E eu quero aqui sem sincretismo religioso nenhum, é bem ciente do que você ouviu, que eu acabei de pregar. Você vai fazer uma oração e vai pedir para que Deus revele, preste atenção nisso, revele se há algum Deus estranho que você está servindo. Eu vou dar um minutinho aí para você orar. Feche os seus olhos e faz a sua oração. Pergunte ao Senhor agora nessa hora. Senhor, quais são os ídolos
os deuses que eu tenho que destruir na minha vida. Talvez pode ser uma imagem, talvez pode ser um filho, talvez pode ser um relacionamento que está danificando e destruindo a sua vida. Talvez pode ser um bem material que você tem, que é um ídolo que você precisa destruir. Não que você vai levar seu carro, sua casa, queimar, destruir, não é nada disso. É você dizer: Senhor, a partir de hoje o Senhor é o centro da minha vida, o Senhor ocupa o primeiro lugar no meu coração. O seu ídolo é o dinheiro, Mamon. Os seus deuses é esse sistema capitalista que a gente vive, em só ganhar, em ter, em adquirir, e você tem se preocupado muito com o seu bem-estar e esquecido da ajuda ao seu próximo. Entrega nas mãos do Senhor essa noite. Deus, nós entendemos a Tua palavra. Nós entendemos que nós precisamos lançar fora os ídolos das nossas vidas, os deuses estranhos que nós temos. Às vezes pode ser um jogo, às vezes pode ser uma amizade, tantas coisas, Senhor. Nessa noite nós pedimos: ocupe o primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida. Ocupe o centro do nosso coração. Que o Senhor seja o nosso respirar, o nosso levantar, o nosso deitar. Que o Senhor seja a razão do nosso trabalho, seja a razão do nosso casamento, seja a razão dos relacionamentos, seja a razão de trabalharmos, ganharmos o dinheiro, ganharmos o pão nosso de cada dia. Que seja o Senhor a razão de tudo isso. Que o Senhor seja o centro das nossas atenções. Talvez você, jovem, adolescente, precisa hoje abandonar a pornografia. Talvez a pornografia está sendo um Deus na sua vida, uma idolatria que você precisa entregar ao Senhor nessa noite. Talvez você, adulto também, que ouve essa mensagem, está preso em algum vício. Que no nome de Jesus você seja liberto agora. Toda a escravidão do pecado, todos os demônios que nos aprisionam, todos os demônios que tentam destruir a nossa vida, que tentam destruir a nossa comunhão com o Senhor, meu Deus. Demônios, saiam em nome de Jesus. Demônios que entraram na nossa casa, no nosso lar, saiam em nome de Jesus. Demônios que entraram através de algum objeto, saiam em nome de Jesus. Através de algum alimento, saia em nome de Jesus. Demônios que podem ter entrado através de um filme, de um vídeo, saiam agora em nome de Jesus. Demônios que têm destruído famílias, batam em retirada agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós ordenamos: solte as vidas agora que estão cativas. Soltem agora em nome de Jesus. Mentes que estão aprisionadas a esse sistema maligno, sejam libertas agora em nome de Jesus. Pessoas que são viciadas em jogos, pessoas que são viciadas em pornografia, em outros vícios, às vezes na mentira, em falar mal dos outros, sejam libertos agora em nome de Jesus. Senhor, faça, Deus, uma varredura entre nós essa noite. Espírito Santo de Deus, passa sobre o teu povo, sobre a tua igreja, e aviva corações aqui essa noite em nome de Jesus. Ah, Deus, assim como Jacó lançou fora esses deuses, nós fazemos o mesmo essa noite. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos, ó Deus, santifica a tua igreja com teu Espírito Santo.
Santifica o teu povo com o óleo do teu Espírito Santo, ó Deus. E que haja, Senhor, santificação, santidade ao Senhor, que é o lema da nossa igreja. E que nenhuma cadeia, nenhuma algema do inferno prevaleça contra cada um de nós. E que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Cristo Jesus. Senhor, oramos pelos enfermos aqui também, pelo parente ali da Rutimara, Senhor, abençoa, Senhor Deus, o Lucas, abençoa, Senhor Deus, homens e mulheres que estão enfermos, abençoa, cura, liberta, restaura, Senhor, faz algo novo acontecer no nosso meio essa noite, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, realize milagres aqui entre nós. O Senhor tem poder para isso. E que saiamos daqui, ó Deus, com essa mensagem urgente que o Senhor trouxe a nós, de lançarmos fora os deuses, aquilo que nos atrapalha, de nos relacionarmos contigo, e que algo novo o Senhor manifeste sobre cada um de nós. Assim eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé, nós vamos servir a ceia do Senhor. Pedir para o pastor Zé Roberto chegar aqui, com os irmãos também que estão escalados.